Logo nos primeiros segundos de Silent Hill, eu já percebi que não estava entrando em um simples jogo de terror. Eu tava mergulhando num pesadelo que não me dava tempo nem de respirar. A cena começa com Harry saindo do carro, ainda zonzo depois de um acidente em meio àquela neblina sufocante. Mal dá tempo de entender o que tá acontecendo e já vem aquele instinto. Cadê a Sherry? A filha dele some do nada, e o desespero é imediato. Comecei a correr por aquelas ruas vazias, tudo encoberto por uma névoa densa. Como se o próprio mundo estivesse sendo apagado. E aí, o beco, um corredor estreito cercado por cercas, paredes sujas e sons que me deixaram em alerta total. A cada passo a tensão aumentava, eu jurava que algo estava me seguindo. Quando percebi, já era tarde demais. As criaturas surgiram do escuro, e antes que eu pudesse reagir, fui cercado e derrubado. E aí vem o baque, a tela escurece e Harry morre. Sério, naquele momento eu fiquei em choque. Achei que tinha perdido o jogo, mas era só o começo. Quando a tela clareou, Harry acorda em uma cafeteria vazia, com a chuva batendo nas janelas e uma trilha sonora que mais parecia um sussurro macabro no meu ouvido. É nesse momento que entra Sibyl, policial estranha, mas a única pessoa que parecia ter alguma noção naquele caos. Ela me entrega uma pistola e praticamente diz: "Você vai precisar disso." Now listen to me. E foi ali que eu percebi que a cidade de Silent Hill não era só palco para um jogo de ação. Era um organismo vivo, distorcido, pronto para me engolir. What's that? Huh. Radio. What's going on with that radio? O café tinha um rádio quebrado que começou a chiar sozinho, e segundos depois uma daquelas criaturas aladas entrou quebrando tudo, e eu, tremendo, tentando mirar com a pistola e entender o que diabos estava acontecendo. Desde esse ponto eu sabia, essa cidade ia brincar com a minha mente do início ao fim. Não era só susto, era medo psicológico, era atmosfera, era isolamento. E o mais louco, mesmo com tudo isso eu tava completamente fisgado. Silent Hill não te dá escolha, ou você entra no pesadelo, ou ele vem até você. Essa parte foi quando eu percebi de vez que Silent Hill não era só um jogo, era um quebra-cabeça emocional, sujo e bizarro que te obriga a andar por lugares que nenhum ser humano normal se atreveria a entrar. Depois daquele susto no café, Sibyl me deixou por minha conta. E aí começou a verdadeira caça. 3 chaves escondidas nas ruas. Parece simples, mas não é. A cidade estava mergulhada em uma escuridão doentia, os sons do rádio explodindo do nada, e uma neblina que não deixava ver nem 2 passos à frente. Comecei pelo Key of Lion, que estava trancada dentro do porta-malas de uma viatura policial abandonada. Quando eu abri aquilo, parecia que algo ia saltar dali de dentro. A trilha sonora silenciosa, mas carregada, transformava até o clique de uma fechadura no momento de tensão extrema. Peguei a chave e respirei fundo, mas já sabia, o próximo ia ser pior. Fui atrás da Key of Scarecrow, que tava numa caixa de correios. Mas até chegar lá, tive que passar por ruas que mais pareciam corredores de hospital abandonado, carros batidos, sangue seco no chão, e aqueles sons agudos que vinham do rádio. Eu mal conseguia correr sem olhar pra trás. Cheguei na caixa de correios e, como sempre, a chave tava ali, mas não sozinha. Uma daquelas criaturas aladas surgiu de repente. Disparei 3 tiros com a pistola e mesmo assim ela caiu em cima de mim antes de desaparecer no escuro. A cidade não quer que você continue, ela quer te quebrar aos poucos. Com 2 chaves na mão e o coração acelerado, fui em direção ao beco da Key of Woman. E mano, ali eu senti o estômago revirar. A chave tava largada numa poça de sangue fresca. Não era só nojento, era simbólico. A cidade parecia rir da minha tentativa de entender o que tava acontecendo. Peguei a última chave e fui direto pra casa trancada que tava me esperando desde o início. Usei as 3 uma a uma, ouvindo o som das fechaduras, girando como se fossem os portões de um lugar que eu não deveria entrar. E aí vem a transição mais pesada até então. A escola primária Midwich Elementary. Só de entrar ali, eu senti que algo tinha mudado. Era como se a cidade tivesse descido um degrau mais fundo no inferno. As paredes sujas, os corredores vazios, os quadros tortos, segredos horríveis. E foi assim que eu segui, sabendo que o pior ainda estava por vir.
Assim que entrei na escola, senti que o jogo tinha mudado de tom. A cidade lá fora já era sufocante, mas a escola é outra coisa. Um lugar que devia ser símbolo de inocência vira um pesadelo frio e de terror mental, com uma trilha sonora que mais parece uma máquina de tortura funcionando ao longe. Tudo ali me fazia lembrar que Silent Hill não é sobre susto fácil, é sobre te corroer por dentro. Peguei os primeiros mapas e já saquei que ia ser um festival de vai e volta. Portas trancadas e puzzles absurdos. Um deles exigia um químico pra dissolver uma estátua e pegar a medalha de ouro. E olha, não sei você, mas dissolver um anjo de pedra com ácido corrosivo em uma escola não me parece exatamente algo normal. Mas em Silent Hill, o grotesco é rotina. Coloquei a medalha no relógio da torre principal, mas sabia que ainda não era o fim. Logo depois veio o puzzle do piano, e esse me pegou. Entrei na sala de música e dei de cara com aquele piano empoeirado com sangue seco nas teclas. A pista era um poema macabro com pistas sobre pássaros, silêncio e dor. Fiquei um bom tempo ali, testando tecla por tecla, tentando entender qual pássaro era qual nota, até que consegui abrir o compartimento e pegar a medalha de prata. Era uma vitória agridoce. O jogo não te recompensa com nada. Em Silent Hill, o silêncio grita mais do que qualquer jumpscare. Coloquei a segunda medalha no relógio e ouvi o mecanismo interno liberar algo. Um clique metálico pesado, que ecoou pelo corredor vazio. Voltei a andar sem rumo até descobrir que no porão, a caldeira agora podia ser ligada. E aí, tudo mudou, literalmente. Acionei a caldeira e o ambiente inteiro se desfez diante dos meus olhos. A escola foi engolida por ferrugem, sangue e correntes. Tudo ficou mais escuro, mais opressor, como se tivesse caído numa versão distorcida do inferno. Foi aí que eu entendi o que os fãs chamavam de outra Silent Hill. A transição é brutal. É como se o jogo estivesse rasgando a realidade diante dos seus olhos. A escola virou um labirinto de aço e carne, com sons metálicos rangendo a cada passo. É muito parecido com o mundo invertido da série Stranger Things. É muita tensão, é de perder a sanidade. E o mais louco, eu não conseguia parar de jogar. E o pior é que eu sabia, dali pra frente, tudo só ia ficar mais insano. Se tem uma parte do jogo que fez meu coração acelerar de verdade, foi o momento em que a escola mudou e eu precisei escapar daquela maldita versão infernal dela. Parecia que tudo ali tinha sido arrancado da mente de um lunático. As paredes anti-sujas agora estavam cobertas por carne viva e ferrugem, os corredores iluminados por uma luz vermelha pulsante, como se a própria escola estivesse sangrando. Mas o pior não era o cenário, o pior eram as crianças. Aquelas criaturas demoníacas pequenas, com facas nas mãos, gemendo feito fantasmas presos entre dimensões. Elas vinham de todos os lados. E o mais bizarro é que não importava o quanto você fugisse, elas sempre estavam por perto, como se o jogo soubesse onde você ia pisar antes mesmo de você decidir. Vasculhar aquela escola virou uma missão quase masoquista. Eu sabia que precisava pegar 3 itens pra sair dali. Uma bola de borracha, um cartão de imagem e a shotgun, que se tornou meu melhor amigo. Encontrar essas peças foi como resolver um quebra-cabeça macabro. A bola estava esquecida num canto sombrio, o cartão escondido atrás de pistas visuais quase imperceptíveis, e a escopeta. Cara, quando eu achei a escopeta foi como encontrar esperança no fim do poço. Ainda assim, tudo exigia luta. Entrei em banheiros que pareciam cenários de filme de tortura, com gritos ecoando das paredes e sombras se mexendo. A sala dos professores, uma armadilha, os armários batiam sozinhos, e tudo ali parecia me empurrar pra loucura. Mas eu continuei, porque Silent Hill tem esse dom, ele te destrói. Depois de muito sangue frio e algumas boas doses de coragem forçada, desci pro porão, e lá estava ele, o chefe da escola, um lagarto gigante deformado com pele cinza rachada. Ele avançava rápido, cada mordida um aviso de que eu não tinha tempo pra errar. Usei a escopeta sem dó, esperando o momento certo, porque a dica era clara, ele só fica vulnerável quando abre a boca. E foi exatamente isso que eu fiz. Esperei aquele maldito abrir o bocão, e bum! Disparo seco, direto na garganta. A sensação de acertar a visceral, quase satisfatória. Quando ele caiu agonizando, eu senti muito alívio, porque eu consegui vencer o primeiro chefe do game.
Mas a verdade é que em Silent Hill você nunca vence de verdade. A cada vitória o jogo te empurra mais fundo na escuridão. Escapei da escola sim, mas não era mais o mesmo jogador. Aquela escola me quebrou um pouco por dentro. E o que mais me assustava era saber que a cidade ainda tinha muito mais a mostrar. Muito mais pra me fazer questionar o que era real. Depois de escapar da escola, ainda ofegante, os ecos dos gritos infantes e o cheiro metálico de ferrugem grudado na minha memória. Eu segui pela névoa até encontrar a igreja. Uma construção solitária, gótica, fincada no meio do caos, como se fosse a última esperança da cidade. Mas Silent Hill não oferece esperança. Assim que entrei, o silêncio pesou mais do que qualquer som. E foi aí que conheci Dahlia Gillespie, uma figura estranha de fala lenta e olhar maldoso. Ela me deu um objeto chamado Flauros. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. Que mais parecia um enigma em forma física. Dizia que era importante, mas o jeito que ela falava dava a entender que eu era só uma peça em um jogo muito maior. Algo nela me deixava desconfortável. Ela não parecia estar me ajudando. Parecia que estava me usando. Com o Flauros nas mãos e a chave da ponte em meu inventário, deixei a igreja com a sensação de que estava indo cada vez mais fundo num labirinto que eu não compreendia. A névoa lá fora parecia mais densa, como se tivesse reagindo ao que eu carregava. Caminhar até a ponte foi tenso. A cidade que antes estava apenas deserta agora parecia vigiada. Meus passos ecoavam no vazio. Às vezes eu jurava ouvir um choro abafado vindo de alguma janela quebrada. Quando finalmente alcancei a ponte, desci com um peso no peito. Não era só o peso da missão, era a sensação de que ao cruzar aquele limite, eu estava deixando qualquer resquício de lógica pra trás. E o centro da cidade me recebeu como um pesadelo em expansão. O mapa mal ajudava. Muitas ruas estavam bloqueadas por desabamentos, buracos sem fundo ou barreiras invisíveis que pareciam cuspidas diretamente do inferno. Tudo tinha uma energia opressora. Silent Hill não quer que você entenda o que está acontecendo, quer que você sinta. E eu sentia. Cada prédio vazio era uma ameaça. Cada loja abandonada, um convite pra mais terror. Mas a coisa mais insana é que mesmo assim eu não conseguia parar. O jogo já tinha me fisgado. Silent Hill não é sobre enfrentar monstros, é sobre enfrentar você mesmo. E naquela altura eu já estava afundando, curioso, assustado, mas completamente rendido à loucura daquela cidade. Quando eu cheguei no Hospital Ashemila, a sensação imediata foi de que algo ali estava podre. Não era só a aparência do lugar, as luzes piscando, os corredores que pareciam se esticar mais do que o normal, as portas que rangiam com um som quase humano. Era a atmosfera. O hospital tem esse poder de mexer com a mente, porque ele representa um lugar de cura. Mas ali em Silent Hill, virou um símbolo da decadência total. Assim que entrei, minha primeira missão foi encontrar o mapa, que se tornou meu melhor aliado. Sem ele, você se perde fácil naquele labirinto. Peguei também a chave do porão, e já dava pra sentir que algo me puxava pra lá. Mas não era só curiosidade. Era como se a cidade quisesse me mostrar algo horrível. Explorar os andares superiores do hospital foi uma experiência que eu não estava preparado. Quanto mais eu subia, mais o hospital me dava medo. E do nada começou a inversão de dimensão. Eu já estava desgastado e com um baita medo. As paredes viraram carne viva de novo. O chão começou a ranger e as salas antes com equipamentos médicos normais agora estavam repletas de manchas, ferragens retorcidas e sons distorcidos, como se os próprios aparelhos estivessem gemendo. Foi nesse caos que eu encontrei Lisa Garland, a enfermeira. Ela estava assustada, confusa e algo no olhar dela me fez desconfiar de imediato, mas ao mesmo tempo ela parecia a única alma minimamente lúcida naquele inferno. A conversa com ela não me trouxe paz, só mais perguntas, e isso é o que o jogo faz de melhor, te dá respostas que na verdade são novos enigmas. Pouco tempo depois cruzei com o Dr. Kaufman, um sujeito arrogante, tenso e claramente com segredos demais guardados no bolso do jaleco. Resgatá-lo não foi tão simples quanto parece. O hospital não deixa você fazer nada sem te colocar na ponta da faca, e durante esse processo encontrei o famigerado líquido vermelho, um frasco pequeno, mas que carrega um peso enorme. Porque em Silent Hill, nada é por acaso, e esse item é essencial para desbloquear certos finais. O mais bizarro, o jogo nem te avisa direito. Se você passa batido, perdeu. E é isso que torna Silent Hill 1 tão especial. Ele não te trata como criança, ele joga você no abismo e espera que você descubra o caminho sozinho. Quando saí do hospital, eu já não era mais o mesmo. Estava mais cascudo, porém tenso com o que vem pela frente.
Cara, essa parte do jogo foi uma das mais esquisitas e emocionais pra mim. Depois de sair daquele hospital amaldiçoado e me enfiar nos esgotos, eu já tava com a cabeça latejando. O som da água pingando, aquele eco interminável e o cheiro imaginário de podridão me deixaram tenso do começo ao fim. Foi como rastejar pelas entranhas da cidade, como se Silent Hill estivesse me engolindo aos poucos. Quando finalmente saí, dei de cara com o litoral, até respirei fundo. Mas a cidade não deixa você respirar por muito tempo. Era uma calmaria falsa. O som das ondas, a neblina cobrindo tudo, e aquele silêncio. Parecia que eu tava preso em um sonho do qual não dava pra acordar. E aí começa a próxima parte bizarra. O motel. No motel tudo parece parado no tempo. Os quartos mofados, as paredes rachadas e uma sensação incômoda de que alguém tava ali antes de mim. Ou pior, ainda tava. Usar os códigos 0473 e 0886 foi fácil comparado ao que veio depois. Encontrei um imã, aparentemente inútil, e um detalhe que me fez congelar. Uma moto guardava um frasco do mesmo líquido vermelho que eu já tinha visto antes. Esse item parecia pulsar nas minhas mãos. Era como se fosse importante demais pra ser deixado ali. Algo me dizia que ele mudaria tudo. E cara, como muda. Só que na hora eu ainda não fazia ideia do quanto. Fiquei ali parado por um tempo, encarando o conteúdo da garrafa como se ele estivesse me observando de volta. E aí veio o momento mais pesado emocionalmente do jogo. O reencontro com a Sibyl no parque. No início foi um choque, ver ela ali, completamente fora de si, me atacando como uma criatura, não como a policial que tentou me ajudar no café. O parque, que deveria ser um espaço de alegria, virou um ringue infernal. Lutar com ela foi uma das decisões mais difíceis. Cada tiro doía mais em mim do que nela, e aí veio a escolha, usar o líquido ou não. Eis até foi nesse ponto que o jogo me colocou contra mim mesmo. Eu hesitei, mas no fim, eu usei. E quando vi a Cyber recuperando a consciência, percebi que o jogo tava me testando o tempo todo. Silent Hill não é sobre monstros, é sobre decisões, sobre culpa, sobre até onde você vai pra salvar alguém. E naquele momento ali no meio do parque com a neblina, eu soube que ainda existia um pedaço meu que não tinha sido corrompido. Eu estava ansioso pra terminar a jornada do Harry Mason. Chegar em Nowhere foi como cruzar um limite invisível entre o que restava de sanidade e o verdadeiro abismo. Desde o início do jogo, Silent Hill flerta com o desconhecido, com o grotesco, com o espiritual, mas ali naquele lugar chamado Nowhere, a coisa muda de figura. É o ponto sem volta, sem mapa, sem lógica espacial, corredores que pareciam se dobrar sobre si mesmos, portas que se conectavam a cômodos impossíveis. Parecia que a própria cidade estava se desmanchando. Cada passo numa decisão arriscada, cada canto escondia uma ameaça. E o mais bizarro de tudo é que eu comecei a sentir que Nowhere não era só um lugar físico, mas um reflexo do que Harry estava vivendo por dentro. Era como andar dentro de um pesadelo construído a partir da própria dor dele, e talvez da minha também enquanto jogador. Logo nos primeiros momentos, encontrar itens básicos como um alicate e uma chave de fenda virou uma missão de sobrevivência. Nada era direto, tudo tinha uma pegadinha, um inimigo à espreita, ou um quebra-cabeça estranho envolvendo símbolos religiosos, nomes de demônios e referências ocultistas que faziam minha pele arrepiar. Quando encontrei a adaga de Melchior, não parecia só um item do jogo, parecia um artefato amaldiçoado daqueles que você segura e automaticamente sente que algo vai dar errado. E isso resume bem o que Nowhere representa. É como se o jogo estivesse dizendo o tempo todo: você tem certeza que quer continuar? Mas mesmo assim eu continuava, porque parar ali naquele ponto seria o mesmo que abandonar tudo que Harry enfrentou até agora. E sinceramente o que eu enfrentei também, mas o momento que realmente me deixou tenso foi quando me deparei com aquela geladeira. Quem já jogou sabe exatamente do que eu tô falando. Ela tava ali no canto da sala, inocente ou quase. Ao tentar abrir, o jogo praticamente grita que tem alguma coisa errada. E era verdade. Se você não usa o Ring of Contract antes, pode simplesmente acabar perdendo tudo. É um teste de atenção, mas também de paranoia. Eu já tava tão desconfiado de tudo que mesmo com o anel em mãos hesitei. Fiquei encarando aquela porcaria de geladeira por uns bons minutos, pensando se o jogo ia me trair, se ia abrir um buraco no chão, me mandar pra outro inferno dimensional. Mas no fim funcionou. E ali dentro o item estava essencial, claro, mas parecia quase zombar de mim, como se dissesse: você passou por agora. Nowhere é isso, um labirinto onde o terror psicológico alcança seu ápice. Não tem trilha sonora reconfortante, não tem mapa, não tem lógica, só você e seus passos ecoando pelo vazio, e o sentimento de que Silent Hill está te engolindo de vez. Chegar ao final de Silent Hill foi como carregar o peso de cada decisão mal resolvida, de cada sombra ignorada e de cada porta que eu abri, sem saber se sairia vivo do outro lado.
Quando finalmente me vi cara a cara com o Incubator, ou o Incubus, dependendo das escolhas que fiz ao longo da jornada, eu entendi que aquele momento não era só o fim de um jogo, era o acerto de contas. Tudo o que deixei de fazer, tudo o que protegi, tudo o que perdi, se transformou em carne, luz e grito ali diante de mim. E sinceramente, não importa quantas armas eu tivesse no inventário, ou quantos kits de primeiros socorros eu guardava com cuidado, nada prepara a gente emocionalmente pra encarar o peso simbólico desse último confronto. Era como lutar contra a própria culpa, como se o jogo me perguntasse: você tem certeza que foi um bom pai? Quando o Incubus apareceu, uma criatura imponente envolta em energia demoníaca, levitando com olhos vazios de poder absoluto, eu travei, me senti pequeno, me senti humano. As balas da minha pistola, da espingarda ou da rifle soavam quase inúteis frente àquilo, mas ainda assim continuei atirando. Era uma dança mortal entre me curar no tempo certo, manter distância e tentar manter a sanidade enquanto aquele ser cuspia rajadas de energia que pareciam vir de outro plano. O silêncio do ambiente misturado ao som seco dos tiros e ao grito da criatura criava uma tensão quase insuportável, e ali mesmo com o coração acelerado eu sabia que estava perto de entender a verdade e talvez de me despedir de Cheryl. O que torna essa luta final ainda mais marcante é que ela não tem a grandiosidade exagerada dos finais típicos de jogos de ação. Aqui é tudo íntimo, sombrio, carregado de significado. Se você salvou Sybil, se usou o líquido vermelho no momento certo, se resgatou Kaufman, cada micro decisão molda esse desfecho. E isso faz você sentir que o final é seu, e só seu. Quando finalmente derrotei o Incubus, com a última bala e quase sem energia restante, me senti vazio, não de frustração, mas como alguém que passou por um luto profundo. Cheryl não era só uma personagem, ela era o motivo de tudo, e no fim Silent Hill me ensinou que o terror mais verdadeiro não está nas criaturas, nem nas sombras, está na perda, na incerteza e nas escolhas que a gente faz sem saber o que vai sobrar no final. Chegar ao final de Silent Hill foi como acordar de um pesadelo, sabendo que ele ainda vive em algum lugar dentro de mim. Quando as cortinas finalmente caíram e o jogo entregou o desfecho com base nas minhas decisões, percebi que nada nesse mundo é simples. Eu consegui o final Good e Plus, salvando tanto a Sybil quanto o Kaufman, mas ao invés de me sentir vitorioso, senti um nó na garganta. Foi uma vitória agridoce. Sybil, ferida e marcada por tudo que enfrentamos, me acompanhou na fuga final. Kaufman, aquele enigma de personagem, misterioso até o fim, apareceu no momento decisivo com um frasco de aglofotes, aquele líquido vermelho que virou a chave de todo o destino. E quando Dahlia tentou invocar o caos, ele agiu. De alguma forma, aquilo virou a balança. Todo o sofrimento de Cheryl e da pequena Alessa fossem liberados em uma única explosão de desespero e luz. E quando tudo acabou, eu só queria esquecer. Mas e se eu não tivesse salvado Sybil no final Goods? Sem ela ao meu lado, o vazio teria sido ainda maior. E pensar que bastou uma escolha errada pra deixá-la pra trás, possuída por algo que nem ela entendia, me destrói por dentro. O Kaufman sobreviveria nesse final também, claro. Mas sem a Sybil, eu voltaria pra casa sozinho. Ele com uma bebê nos braços e um buraco no peito. E se fosse o contrário, o final Bad Blessing que Sybil vive. Mas Kaufman some como se nunca tivesse existido. Isso traz um sabor diferente. A vitória se torna pessoal. Sybil está ali viva, mas o plano maior continua funcionando. A cidade não se liberta. É como se algo ainda estivesse errado pendente. E o bad final mais cruel de todos. Ninguém sobrevive. Sybil morre e Kaufman nunca aparece. Cheryl desaparece. E o Harry, ele fica sozinho, perdido. E você sente isso de um jeito que poucas narrativas conseguem entregar. Agora, o final UFO. Esse sim é uma loucura deliciosa. Rejogando no modo New Fear, com a tal Channeling Stone em mãos, eu fiz questão de ativá-la nos 5 locais secretos. E quando o céu se abriu, o disco voador desceu com aqueles alienígenas esquisitos. E por algum motivo muito organizados, levando Harry embora como se fosse rotina. Eu simplesmente gargalhei. Foi tão absurdo, tão inesperado e tão fora da curva, que virou uma espécie de respiro cômico depois de tanta carga emocional. Uma piada interna brilhante da Konami. Um presente pra quem sofreu, sobreviveu e teve coragem de revisitar esse pesadelo. Silent Hill termina, mas nunca vai embora da nossa cabeça. Os finais são só reflexos das nossas escolhas. Mas a verdade é que ninguém sai ileso dessa cidade, nem mesmo quem apertou o botão de desligar.